Essa semana, então, nós vamos ver um exemplo de como resolver um problema de equilíbrio de momentos com três momentos. E depois, aí tem uma atividade para vocês fazerem também, tá? Então, o conteúdo é o mesmo da semana anterior. Equilíbrio de momentos. Então, vamos olhar um exemplo. Uma barra apoiada no ponto S, bem onde tem aquele triângulo preto lá de apoio, está em equilíbrio devido à ação de três forças conforme a imagem. Considerando que F1 possui intensidade de 3 kN e F2 intensidade de 850 N. Calcule a intensidade de F3 para que a barra continue em equilíbrio. Faça diagrama de corpo livre, indicando todas as forças atuantes, ponto onde será somados os momentos e distância das forças até o ponto de rotação. Então vamos lá. Primeira etapa, o diagrama do corpo livre. Então aquela barra ali eu vou representar com uma linha só. Aí identifiquei ali o ponto de rotação, que esse aí é muito importante conseguir identificar onde que é o local que a gente vai somar os momentos. Então a gente vai ter que contar a distância até esse ponto de todas as forças. Aí coloco todas as forças que estão atuando aí na barra e coloco as distâncias. Eu coloquei as mesmas que tinham na imagem por enquanto. Ó, distância 1, distância 2 e distância 3. Bem igualzinho como está da forma anterior ali na imagem. Mas qual que é o detalhe que a gente tem que cuidar aqui? Ó? Esse aqui, ó, que F3, a distância que F3 está até o ponto de rotação, é a soma ali das distâncias 2 e 3, que eu posso até chamar de uma distância 4, não tem problema, tá? Eu tenho que só indicar ela. Então o valor dela seria ali 3,2 metros, né? A soma da distância 2 mais a distância 3. Então isso aí é um detalhe muito importante, tá? Sempre a distância da força até o ponto de rotação. Agora, mesmo procedimento anterior, anterior eu digo dos exercícios anteriores, né, dos exemplos anteriores. Então é só a gente fazer um somatório de momentos igual a zero. Então nesse caso eu vou ter três momentos, ó. Chamado de momento 1 o da força 1, momento 2 da força 2, momento 3 da força 3. O momento 1 positivo, porque a tendência de rotação em relação àquele ponto ali de rotação vai ser fazer essa barra girar no sentido anti-horário. E o momento 2 também, ó. Então imagine ali parado, né, um ponto fixo no meio bem naquele círculo, né, um ponto de rotação, e se eu aplicar a força 1 para baixo à esquerda dele, essa barra vai girar anti-horário. Da mesma forma F2, se eu aplicar essa força para cima à direita desse ponto, ela vai girar anti-horário também. A tendência de giro, né, seria anti-horário no caso dessas duas forças, por isso que o momento ali das duas é positivo. E notem, uma está para baixo, a outra está para cima, e as duas terão um momento positivo, porque é pelo sentido do giro e não por onde a seta está apontando mais, tá? Seta apontando para cima ou para baixo, direita ou esquerda para ver sinal é quando a gente soma força. Quando a gente soma momento é pela tendência do giro que esse momento vai ter em relação a um ponto específico. Agora já F3 vai gerar um momento negativo, porque a tendência de giro em relação àquele ponto de rotação vai ser horário. Se eu aplico a força para baixo ali, fixando, botando um... Imagine se eu colocasse um parafuso ali no meio e aplicasse uma força para baixo ali como está F3. Essa barra vai girar no sentido horário, então é um momento negativo. Então dando sequência, o que são esses momentos? O momento 1 vai ser a força 1 vezes a distância 1. A distância 1 conforme está no desenho ali, tá? Então só relembrando, nem sempre a nomenclatura vai bater, F1D1, F2D2, tá? Nesse caso, conforme o desenho está ali, tá batendo, tá? Se eu tivesse chamado aquela distância 1 no meu desenho de distância 45, seria F1 vezes D45, tá? Então, só acompanhando a nomenclatura, conforme a distância indicada no desenho, ali no diagrama de corpo livre. Então vamos para o próximo momento ali, F2 vezes distância 2 e menos F3 vezes
a distância até o ponto de rotação, né? D2 mais D3. Essa foi a forma que eu optei em colocar na equação. Mas também poderia ser dessa forma aqui, ó. Se eu indiquei no desenho que a distância da força 3 até o ponto de rotação é a chamada ali distância 4, poderia usar só a distância 4 também, tá? Mas eu vou dar sequência aqui usando a soma ali da distância 2 e 3. Então, o que eu tenho que fazer? Isolar F3, que é o que eu quero descobrir. Então, passo F3 e as distâncias ali, né, aquele conjunto ali daquela multiplicação toda para a direita da igualdade, invertendo o sinal. Por quê? Porque antes eu estou contando cada conjuntinho ali. F1D1 é um conjunto, está somando com F2D2. E F3 vezes a distância ali respectiva está subtraindo tudo isso. Então, como estava subtraindo, eu passo para o outro lado ali, somando, por isso que ficou positivo do outro lado da igualdade. E agora, para terminar de isolar F3, ó, o que está acontecendo ali? F3 está multiplicando o que está dentro do parênteses ali, que é a distância, né? A distância 4, ou a forma que eu optei ali, a distância 2 mais a distância 3. Então, é só passar isso para o outro lado da igualdade dividindo. E aí a gente já tem a resposta aí de F3 de forma literal. Para resolver isso, vamos chegar no valor numérico disso, é só aplicar os valores, né? Então, cuidar muito ali com as unidades. No caso da força aqui, a gente tinha uma que estava em kN, outra em Newton, então ajustar as duas da mesma forma. Eu ajustei as duas para Newton, vai me dar a resposta em Newton. Se eu tivesse botado as duas para kN, ia dar a resposta em kN. Então, sempre muito cuidado com isso. Resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses, sem esquecer que eu tenho que resolver também primeiro tudo que está em cima do parênteses, tudo que está em cima ali da fração, né, a parte do numerador da fração, resolver tudo que está na parte do denominador da fração, ou seja, a parte de baixo da fração, para depois efetuar a divisão das duas partes. Tá? Isso aí vai nos resultar então de uma força 3 de 1725 newtons. Até notem como é menor essa força, né? Eu tenho gerando momento sentido anti-horário, eu tenho duas forças ali, ó, uma de 3.000 e uma de 850 newtons, que estão fazendo essa barra girar para a esquerda. E uma força de 1725 faz ela equilibrar com o giro para a direita. Então, o momento gerado pela força ali 3 de 1725 newtons é igual à soma do momento das outras duas forças. E por que uma força menor consegue equilibrar o momento das outras duas ali, que a soma das duas vai dar bem maior? É por causa que a distância ali, que a força 3, tá até o ponto de rotação é maior, né? Então tem uma distância maior, o momento que ela vai gerar vai ser maior, né? Então, quanto maior a distância, maior vai ser o momento gerado por essa força. Então, hoje essa parte aqui é bem curtinha, tá? Só um exemplo a mais. E agora vai ter uma atividade para vocês fazerem também, para exercitar aí também vai contar para pontuação. Então, demais alguns exercícios ali para fixar bem. Dúvidas aí, mandem mensagem pelo Classroom aí que eu vou respondendo vocês.